meditar. E dentro dos instrumentos de meditação muito valioso para mim, e que tem praticado, tem sido muito legal, é respirar. Eu botei no meu celular naquele timer 2 minutos. Aí botei o cronômetro no meio da manhã, no meio da tarde, o bichinho me lembrar, né? Eu não esqueço. Aí eu paro com os pezinhos no chão e respiro 2 minutos prestando atenção na respiração. Muda o meu dia. Sabe? Aquela ansiedade que a gente queria fazer acontecer, qualquer impulso, qualquer processo. Eu me reposiciono frente ao dia. E é muito simples, não custa nada. E é mega eficaz. Faz toda a diferença, pelo menos para mim, eu garanto que fez. Muito, muito. E agora vem a antítese. A antítese, vocês lembram qual que era? Era das virgens mesmo. Porque, olha só, a princípio nós estamos falando de despreocupa, né? Aparentemente, ela despreocupa e deixa para lá, relaxa que a vida cuida de cuidar, a providência de Deus resolve tudo. Aparentemente, podia ser assim. Na hora que a gente muda o prisma e vê que, na verdade, a tônica que ele quer nos trazer aqui é de trabalhar a ansiedade, já começa a fazer mais sentido, né? E aí, a antítese que o Gilberto traz para a gente é a das virgens. E aí, André, a gente precisava de alguém voluntariamente se propusesse a ler para a gente aqui também. Mateus 25, 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E tardando o esposo, os que gritaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondeu, dizendo: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois é. O que é essa palavra de Jesus? Remete aqui, prudência. De um lado, aparentemente, era a... Deixa eu falar, não é assim? Do lado de cá, como antítese, a prudência. Não é assim? Ou seja, aí o casamento, a gente pode interpretar o casamento como algo que, simbolicamente, algo que vai acontecer, que tem uma probabilidade enorme de acontecer. E aquelas que se prepararam para aquele evento, que vão acontecer na vida da gente, em que a gente tem... Tá, vamos lá. Simbolismo do casamento. É um evento com enorme possibilidade de acontecer nesse caso, que exige medidas antecipadas, pois, havendo falhas, é um caos, né? Proporciona grandes danos aos envolvidos. É um fato que, embora futuro, a gente tem que providenciar isso agora. É o simbolismo do casamento aqui. Bom, na vida da gente tem uma pancada de eventos que tem uma probabilidade muito grande de acontecer. É o de 100% de acontecer, que é a morte, a desencarnação. Assim, no meu caso são 2, especificamente, unicamente, no meu caso são 2 eventos com 100% de acontecer. A morte, o segundo a Lena pegar no meu pé. Então são 2. Mas via de regra, é de 100% de chance de acontecer. Esse é, não é relação. Pois é. E aí, é o seguinte, o casamento no caso aqui, é isso. E aí, o que eu faço?
Falando agora de prudência, hein, gente? Eu me recuso a olhar o evento de frente, no caso, a desencarnação, a transição, ou é mais sensato eu aceitar esse fato e encarar o próprio sentimento diante desse desafio? No caso da desencarnação, desencarnação, né? Desencarnação. Mais importante, Gilberto traz para a gente, do que cessar a atividade orgânica sem dor, trata-se de buscar a libertação de fardos inoportunos para a transição. Nós estamos falando aqui da desencarnação. Mas quantos eventos seguramente eles vão acontecer, a chance é enorme de acontecer na vida da gente, que são desafios. Não vou falar desagradáveis não, porque a princípio pode ser agradável, mas são desafios com propósito de elevação. Inúmeros. E no caso aqui, como é? O que eu tenho que trabalhar? Mágoas cristalizadas, ressentimentos, culpas, temores. Só que além do casamento, é um tantão de evento. Uma porção de coisas que a princípio me parece muito desagradável, que eu sofro com elas, que são grandes desafios e oportunidades de crescimento, mas eu sofro antecipadamente por elas, que vão acontecer na minha vida. Desilusões, chateamentos, traições, expectativas frustradas, perdas materiais, perdas de entes queridos, inevitavelmente nós vamos passar por isso. É agora, mais para frente, umas com mais chance de acontecer, as perdas também inevitavelmente, que são as encarnações, outros com uma chance muito grande, que são as traições, que são as decepções. E aí? Qual é o remédio? É simples, né? Remédio da regeneração. O autoconhecimento. Pois é, mas então... Preparação. Isso. Gilberto fala conosco o seguinte, é óbvio, né? Mas tão óbvio que às vezes me falta. Prevenir-se. E como é que eu me previno? É o azeite, não é? Ele fala lá que algumas das 5 prudentes, né? Levaram azeite, que é o combustível, para acender a lâmpada, não é? As outras 5 mais loucas, desprevenidas, não estão nem aí, deixa que Deus prove tudo, né? Não levaram, né? E se deram mal na hora que aconteceu aquele evento, com grande chance de acontecer. Não é assim? O azeite, força e luz para a jornada diversa. Combustível de coragem, de capacidade de discernimento, de serenidade, de determinação, de equilíbrio. Quando ele fala, né, dos fardos oportunos, é o que ele falou, o autoconhecimento, né, o aprendizado diário, o trabalho, né, a dedicação, a disciplina. Te faz livre, né? Na jornada você está aqui no órgão escola para isso. Então, quanto mais se dedica a isso, mais consegue soltar. Mais combustível eu tenho para minha lâmpada, né, Mona? E é danado que eu preciso estudar e escutar isso ainda. Eu preciso muito, sabe? Eu preciso de entender que eu tenho que agir como uma prudente, não como uma louca, de frente ao desafio da vida que vem mesmo. Graças a Deus que vem. Presumir que Deus patrocina todos os recursos, ou se considerar os mantimentos espirituais através de terceiros, tem nada a ver com a visão da palavra. E aí começa a fazer sentido uma hipótese e a tal da antítese que traz para a gente, não é? Se de um lado da moeda, respaldo para se prosseguir cuidando da aflição, da ansiedade do dia a dia, o outro convoca a armazenar bens interiores, absolutamente necessários a eventos futuros, dos quais não se safará. Eventos tanto de natureza espiritual quanto na material. Que um está ligado no outro e a preparação, esses bens interiores que eu adquiro, que a praça não corrói, que o ferrugem não corrói, não é isso? Que lava não rouba. Esse é o verdadeiro combustível. E aí vem a síntese.
Ou seja, ele unifica a contraposição de um com o outro e essa parábola daqui falando da edificação da torre. Que um candidato voluntário, né, Bruna? Vai poder ler para a gente agora. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. E aí? O que isso traz para a gente? Nós falamos da ansiedade, da prudência, uma contrapondo a outra, no fundo, elas não têm muita ver com a posição, ela é aparente. Agora tem a síntese, falando especialmente desse versículo aqui. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Porque o planejamento é salvado, né? Pois é. Bom senso. Não tem nada, sabe por quê? Bom senso, cada um tem o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu. Mas não que não seja necessário, né? Planejamento. Está superviviendo. Na doutrina seria meditação. Meditar para parar para ter os prós e os contras que você terão a favor. Primeiro, como vou edificar, como eu vou fazer um edifício nesse lugar. Vou meditar, não é que a programação que ela falou aqui é certo. Só que dentro do Evangelho ela quase não usa essa palavra, ele usa meditar. Antes de tomar qualquer decisão. Olha, aí a questão da capacidade de discernimento, de racionalizar em cima da decisão a ser tomada, né? Mas o ponto, nesse caso aqui, que é como a gente falou no início, né? É uma proposta nova de nos ensinar, a exercitar o estudo do Evangelho, né? Do Guilherme, essa mesmo, é o planejamento, sabe? Mas eu posso falar uma coisa? Pode. Eu acho que quando chega no planejamento, é porque já passou por esse processo de meditação, de ter se é próximo, tem conta, já São fez uma instrumentos pesquisa prévios. se aquilo que eu desejo me cabe, encaixa. Eu já fiz uma reflexão sobre tudo isso que o Lázaro falou. Então já houve esse momento. Na verdade, são instrumentos, na verdade. De colocar o plano em ação. São encontros, depois são instrumentos que já me levaram a planejar. Primeiro você vê a viabilidade, se for viável, aí passa para a parte do planejamento, que é mais aprofundado, né? Assim, que é mais... A gente mexe com negócio é danado, né? Mas é isso. Não é, mas é isso. Na verdade, pode pegar a analogia do mundo dos negócios, estuda a habilidade, para isso já teve um encontro lá atrás, quais são os instrumentos que eu uso para poder fazer um estudo de habilidade, para depois fazer um plano. De ação. Plano de ação. Pois é, olha só. Nas empresas isso é comum e ainda assim tem hora que a gente tropeça. Na minha vida, e aqui nós estamos falando de um grupo espiritual, quanto que eu faço isso? Sabe? Agora, só para a gente não perder rapidão, e ele fala aqui, ó, para depois de não dar conta, vierem escarnecer dele. É relativamente comum quando a pessoa está em crise e dificuldade, os outros não estão muito aqui para poder ajudar ela não, né? Ou seja, deixa sofrer para lá. Não é assim. E aí vem o rei, que indo para a guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se ele tem 10.000, ele pode dar conta do outro que tem com 20.000. E aí? O que está para tirar daí? A gente está falando de planejamento, hein? Perder a guerra. Oi? Vai perder a guerra. Pois é, mediante a possibilidade de perder a guerra, o que ele fez? Tem que ter humildade de pedir A ajuda. humildade de reconhecer que ele não dá conta daquilo, que o planejamento, embora
fundamental para meu equilíbrio, meu azeite, meu combustível para enfrentar os desafios do porvir. Meu planejamento ele é fundamental para que isso aconteça, mas eu tenho que ter a humildade e a capacidade de reconhecer que, se for o caso, eu tenho que refazer meu planejamento. Diante das limitações, né? Das minhas limitações. Porque elas é que vão determinar, porque vai até um certo ponto do planejamento, Não é? não é? De outra maneira, estando o outro ainda longe, ou seja, eu fiz um plano, mas nenhum plano. Nós estamos falando de um planejamento para meus bens interiores, para meus bens espirituais. Mais uma vez, se eu não consigo atingi-lo, o primeiro livro que eu ganhei espiritualista foi da minha mãe, Vanessa. Foi da Hernandes Dufour, que é Reforma Íntima Sem Martírio. Não é? Então, falo de uma coisa que no mundo dos negócios é comum, nem para todos, mas relativamente comum, que é planejar. E fala da importância de ter um planejamento, e nenhum planejamento ele é rígido, ele é estático, ele é determinístico. Não. Ele carece de ser revisado em função do tempo, das possibilidades, das atividades que surgem, em especial das minhas. Mas olha que legal. O Gilberto traz para a gente a questão da ansiedade, de cuidar da ansiedade excessiva. A banda é até positiva, não é assim? Fala da importância da prudência, de eu me precaver, de eu cuidar de mim, buscar esses valores interiores. E fala do planejamento, do quão importante que é eu me planejar nesse sentido. E aí, Rodrigo, se eu torno o meu planejamento estático e rígido, o que vão? A ansiedade vem redobrada, não é? Exatamente. Redobrada, porque eu não consegui, acaba aquilo que eu planejei. Nada mais frustrante, pelo menos para mim. Aí eu tenho que, então, pensar com muita humildade a importância de rever mediante dificuldades que forem surgindo. E ser flexível, né? Tem que ser flexível, sabe? Tem que saber mudar. Ou seja, não se descuidar do que está por vir, nem se acautelar como se tudo fosse pré-determinado, sem sofrimento, sem ansiedade exacerbada. Os contrários se unem, nesse caso, no entendimento que é mais abrangente, que é o planejamento. Jesus lembra que o mundo nem sempre se dispõe a auxiliar quem está em crise e fracasso. É importante aí a atitude do rei, que, reavaliando as suas condições, pede um acordo de paz. A reformulação do projeto, às vezes com perdas, mas com liberdade frente ao original. Trata de um plano, não de uma exigência ou de uma auto-limitação. Porque senão aquilo que era para ser um estímulo e um norte para mim, vira uma escravidão, vira uma algema. E aí volta, como o Lili colocou muito bem, a ansiedade ela vem redobrada. E aí? Nesse planejamento, como é que eu me espiritualizo? Talvez isso aqui é relativamente fácil, mas não tanto, né? Pelo menos para mim. Como é que eu proponho trabalhar pela minha espiritualização? O quanto que eu me importo com isso? E como é que é o meu planejamento para a conquista desses bens interiores, que certamente vão ser o meu verdadeiro, o mais eficaz verdadeiro combustível para eu encarar o porvir, e que certamente virá? Eu acredito que a primeira coisa é querer se espiritualizar. Depois é estudar e ter a verdade como princípio, eu acho também, um deles, né? Tentar viver na verdade é uma grande coisa. E é muito Disciplina. difícil. E ter essa meta, esse prumo, diante do estudo também, claro. Não dá para não estudar, né? Para não ter conhecimento, senão a gente não consegue evoluir. Eu acho que mais ou menos por aí. Pois é. Primeiro é o seguinte, eu me importo mesmo com isso? Primeiro é querer. Né? É querer, né? O querer fazer parte daí, né? Quanto que eu me importo com isso? Quanto que eu acredito nisso? Quanto que eu não permito que as minhas distrações do dia a dia, com material principalmente, ou com as aparências, ou com os meus tipos, quanto que isso não me distrai a ponto de eu não valorizar isso e de não tomar isso como uma bandeira a mais valiosa da minha vida? Sabe? Então, no seria livro- priorizar. Prioridade. Prioridade. Olha, eu tenho que estar atravessado. E, assim, realmente eu já aprendo isso aí, André, entendendo que é uma prioridade para minha vida.
Porque se eu não priorizo isso, eu o tempo todo me envolver com as distrações, mesmo no mundo material, e muito de como me envolvo, não que eu queira negar, se não tem jeito de negar também, tem que buscar, né? E quero buscar a melhoria nesse sentido, mas se eu não priorizo, cada tropeço é muito mais doído. E aí que vem o planejamento, ele precisa disso, precisa de eu valorizar de fato, precisa que eu realmente priorize, coloque isso como objetivo, né? Metas são objetivos quantificáveis, né? Assim. No livro O Espírito é Gente, diz que as mudanças elas partem de dentro para fora, mas as influências externas é que vão te motivar essa mudança, você vê de estudos, você está querendo mudar, né, espiritualmente. Então lá fala muito claro. A mudança, fala mais alto, não. A mudança sua mudança vem de dentro para fora. Não é isso? Mas as influências externas para a sua mudança são o quê? É você querer se espiritualizar, é estudar. Nós estamos em Ismael, já é um primeiro passo. Já é um passo. Além do Ismael, porque aqui falar para todo mundo do Ismael é um passo, é redundância que está falando aqui. Mas além daqui, o que mais que eu estou fazendo com o intuito de planejamento para a conquista dos meus bens interiores, dos meus bens espirituais? Pois é, né? Mas o que mais? Sabe? Eu tenho Eu dou conta é só do Ismael? Não. Tá joia, mas eu acho que aqui não. Tem que ler muito. Da gente mesmo, sentimento da gente, comportamento. Né? Mesmo que a gente está aqui estudando, Ismael, a gente estuda em casa, mas os comportamentos dela que são falhos, sentimento. Então, assim, é vigiar, ter essa noção. Eu não vou perguntar para vocês, não, porque eu perguntei para mim. Qual foi o meu planejamento para o ano? Meu planejamento espiritualizante. Eu acho que abrir um tempo, você tem que ter um tempo no dia para poder fazer uma revisão, para poder fazer uma leitura, não deixar que seja no tempo que acontecer. Eu, por exemplo, eu tenho uma hora para estudar, eu tenho uma hora para ler, eu tenho uma hora para ver o Ismael, eu tenho um plano de ação para que eu possa me espiritualizar e me autoconhecer. Eu tenho procurado ser gentil durante todo o dia. Eu acho que a gentileza é um grande ato de amor. E eu tenho procurado, eu não consigo o tempo todo, claro que não, mas eu tenho procurado cada vez mais ser gentil. Nas pequenas coisas, uma coisa que cai no chão, você deu lugar na fila, ou no ônibus, ou da passagem, nas pequenas coisas, falar de uma forma gentil. Eu tenho buscado isso. No planejamento da CISA, a vigilância com a gentileza já está inclusa, né? E essa é a arte perpétua, não é? Sim. Né? Mas assim, codificando, né? No meu ano de 2015, né? O que eu estou realmente planejando para poder melhorar meus valores interiores, que é o azeite que vai realmente iluminar a minha lâmpada em qualquer que seja a situação, sabe? É uma pergunta que esse texto, como muito bem colocado na segunda-feira, ou insiste nele, que é importante para isso aí, foi mesmo, sabe? É um questionamento que eu venho fazendo, me fiz esse questionamento e foi muito valioso, sabe? É isso, gente. E aí o Gilberto, ele finaliza para a gente dizendo assim: definir bons planos e dedicar-se a executá-los denota um dos itens de maior relevo em saúde mental. Estamos hoje edificando o próprio futuro. Transitar nessa via sem ansiedade nem determinismo, está pronto, acabou. Não. Surge como um novo terreno de aprendizado. Metas adequadas ao nosso crescimento pessoal, eis a primeira regra. E metas, gente, é o seguinte: põe prazo. Metas são objetivos quantificáveis, né? Assim, põe prazo. Então, metas adequadas ao nosso crescimento pessoal, eis a primeira regra. Convém não nos sejam extremamente desafiadoras, nem fáceis em demasia, e modificá-las oportuno durante o curso do aprendimento. Eis a segunda, pois assim continuamos livres. E aí, como o Renato colocou há pouco, toda mudança, todo planejamento parte de dentro, né? E mudança de mundo, principalmente de mundo, do meu mundo pessoal, eu achei que convia falar dessa laminazinha do Dalai Lama. Se você quiser transformar o mundo, mexa primeiro no seu interior, que é a questão do autoconhecimento, a autotransformação. Batalhar nesse sentido.
Essa borboletinha puxa aí de homenagem. Claro, Especial essa aí. Tinha que ser hoje. Estava escrita, a probabilidade 100%, entendeu lá? Gente, obrigado demais a conta, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado mesmo. Muito obrigada, sua palestra me ajudou muito. Não é palestra, é um estudo. Por isso que a gente Seu vai estudo trocando. me Obrigado. ajudou muito, Bom, mesmo. bom. O nosso estudo foi valioso.